Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus: o reino de Deus não vem de modo a ser observado. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Os fariseus, que eram rigorosos observadores da lei, dos mandamentos, dos 613 mandamentos da Torá, junto com o povo judeu, eram tremendamente orgulhosos do templo. A construção do templo, impactante para os dias da época, com dimensões gigantescas, mais de 200 metros, mais de 400 metros, mais de 120.000 metros quadrados de área, com seus átrios para gentios, mulheres, homens, sacerdotes, lugar do Santo dos Santos, que ele não vem de modo a ser observado, que ele está dentro de nós. Na realidade, nós compreendemos, com esclarecimento da doutrina espírita, que Deus somente não vai se mostrar numa figura de um homem ou de qualquer outra. Nós compreendemos a sua existência por sua obra. E à medida que vamos evoluindo no saber e na moral, vamos compreendendo melhor os seus atributos, a sua logística, e vamos participando de modo consciente dessa harmonia universal. Então a nossa evolução vai de uma participação inconsciente a uma participação consciente, porque tudo participa, as plantas, os animais, os minerais, tudo participa da harmonia que criação, os outros astros, os outros planetas, os seres inteligentes, todos pertencem a essa harmonia. No estágio evolutivo que nós estamos, nós já temos então uma certa consciência, no estado máximo de evolução, o único Espírito nessa condição na Terra, Jesus de Nazaré, um Espírito perfeito, puro, em que não existe mais o processo evolutivo, ele já está completo. Então ele participa no grau máximo, coordenando, estruturando, harmonizando, colocando as circunstâncias de todos os seres que se encontram em evolução na Terra, tanto encarnados como no mundo espiritual. Nós sabemos que é diretamente proporcional à evolução do espírito a uma transformação do perispírito, o corpo espiritual. O corpo espiritual, o perispírito. Então, quando Jesus diz assim, o reino de Deus está dentro de vós, os fariseus esperavam no templo. Eles olhavam a construção, olha lá o Santo dos Santos, olha lá o altar do holocausto, olha as colunas, está lá no Santo dos Santos, é lá que Deus se manifesta. E Jesus dizia, não, é um trabalho que cada um vai realizar por si. Ele não vem de modo a ser observado, está passando pela janela, sentado lá, não, de modo algum vem pelas nuvens. O seu perispírito, o seu corpo espiritual, na morte você separa o corpo carnal do corpo espiritual. O nascimento é juntar o corpo carnal com o corpo espiritual. A evolução faz uma modificação do corpo espiritual, inclusive agrega uma série de faculdades que são recursos, são instrumentos do espírito. Então o espírito ganha sentidos. O livro dos espíritos nos diz que nós não podemos compreender totalmente Deus, porque nos falta sentido para isso. E Jesus compreende, porque no seu processo evolutivo ele conquistou esse sentido, esta faculdade, que nós vamos conquistar no futuro. Essa faculdade que nos dará condições de compreender um Criador incriado, tempo eterno, espaço infinito, e tantas outras questões que a nossa inteligência pequena como é hoje não pode abordar. Então, dentro de nós, porque realmente no nosso corpo espiritual, não no estado que ele se encontra agora, com a evolução. Né? O reino de Deus está dentro do nosso perispírito, com a nossa evolução, com a nossa modificação,
tempo, um processo indefinido, não infinito, mas indefinido para a nossa pequena inteligência no momento, chegaremos a estar face a face com o Criador, como ocorre com Jesus. O dia do Filho do Homem, que é o assunto de nós, vem na sequência desta conversa. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão: eis aqui ou lá está, não deveis ir, nem sigais. O Espírito Emmanuel nos traz um comentário no livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição 19, que é chamada Na Propaganda. Porque isso que Jesus anuncia é um fato que já aconteceu, né? O que acontece? Dias virão que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? É o período do berço ao túmulo, no caso dele, da manjedoura à cruz, da personalidade, da parte carnal. Quem não gostaria de ver um dia do Cristo? E hoje estudamos a Bíblia, olhamos o testemunho dos Espíritos, fazemos as viagens, pesquisamos os lugares, constrói as igrejas veneradas, destrói, faz mesquita, destrói as igrejas, né? Os arqueólogos vão lá, levantam, tal, tudo para ter uma informação, para ter uma dica. Somos ávidos por ver e não vamos conseguir, como ele está escrito, como ele diz aqui. E ele diz assim, que vão dizer: olha o Cristo aqui, olha o Cristo lá, porque o Cristo está assim, o Cristo está assim, né? Na propaganda, Emmanuel nos diz para tomar muito cuidado, porque está na palavra do Cristo. Cristo diz assim: olha, que iam fazer um monte de propaganda, dizendo que ele estava aqui e estava lá. E o próprio Cristo diz: não deveis ir, não deveis seguir essas pessoas. Vejam que detalhe, o Cristo anuncia que no futuro iriam dizer que ele estava aqui e acolá. E quem dissesse isto não era para seguir esta pessoa. Que haveria no mundo uma propaganda enganosa, né? Que, em vista de interesses próprios, de ignorância, de vaidade, ia procurar colocar o Cristo sobre o seu apontamento, onde ele colocasse a luz lá, né? E diz: o Cristo está aqui, o Cristo está lá. Exatamente esses não se devem seguir. Emmanuel também nos traz um comentário muito interessante, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 107, Vinda do Reino, e também no livro Vinha de Luz, a lição 177, que fala da edificação do reino dos céus. Ele diz que o reino dos céus está no meio de vós, né? Jesus dizia: não vem de uma forma observável, está dentro de vós. Em outros momentos ele dizia assim: está no meio de vós. E Emmanuel disse assim: no meio, que é um bom senso, que não pode ser nem no excesso, nem na escassez, nem nas obras sem fé, nem na fé sem obras. Essa passagem da lição, ele traz tanta coisa maravilhosa, comparando extremos, né? Mas essa parte representa assim, eu fiquei encantado, na fé sem obras, nas obras sem fé. Então, está no meio de vós, quer dizer, tem que ter um bom senso, um equilíbrio. E o Filho do Homem? Esta é uma noção muito importante, porque para nós, quando Jesus fala o Filho do Homem, não traz o mesmo impacto que eles tinham na época, porque nós não fazemos relação com a palavra homem, a palavra Adão e a palavra terra, mas não é a realidade deles. E essa expressão Filho do Homem é muito citada. Ela é citada nos profetas Daniel, Isaías, Jeremias, em Ezequiel é citada 92 vezes. Agora vamos ver onde mais estamos concentrados no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. A expressão Filho do Homem é citada 82 vezes. Então não é uma coisa assim, né? Assim, tá bom. É uma expressão que traz um ensino muito forte dentro dela. Filho do Homem. Mateus 31 vezes, Lucas 25 vezes, Marcos 14 vezes, João 12 vezes.
82 vezes é ligado à expressão filho do homem. Porque para nós, quando falamos homem e filho do homem, nós entendemos assim que ele está falando da personalidade. E que então ele está falando que existe o espírito, a alma e existe a personalidade. Jesus de Nazaré, a personalidade. E o Cristo, o Espírito enviado. O Espírito tem valores que não perdem, são eternos. Né? A personalidade, ela tem valores passageiros, as coisas materiais são transitórias. Mas fica no máximo aí. Porém, para os judeus, é uma circunstância diferente. O ensino é muito forte, porque as palavras, ela tem uma ligação, não é como para nós, que é Adão, homem e terra. No aramaico, no hebraico é a mesma raiz que forma as três palavras. É a palavra, a raiz é Dan, D-A-M. Dan, D-A-M é a raiz. Adão é A-D-A-M, Adão. H-A-A-D-A-M, no máximo da transliteração. Adão. E a mesma palavra para Adão é a palavra para homem. Né? Nós já temos dois termos diferentes. Para eles é o mesmo termo, Adão e homem. Então, significa o gênero humano. Quando eu falo homem aqui, vocês estão entendendo? Eu estou falando do gênero humano. Não estou falando do macho, do masculino, da fêmea, do feminino. Estou falando do gênero humano, homem. No hebraico é o mesmo termo, Adão com a raiz Dan. E terra é Damá. D-A-N, que é a mesma raiz Dan, A-H, Damá. Quer dizer, o H-A, uma hora vem para frente, forma o gênero humano, Adão, o homem. Aí vai para trás, forma a terra. Então eles ouviam o som, né, com a mesma raiz para pensar em Adão, que significa o gênero humano, não é o primeiro homem, como se fosse o primeiro homem da criação, é o primeiro numa figura do gênero, o homem e a terra. E por que isso? Porque no livro da criação, no livro do Gênesis, como é que é feito o corpo do homem? É o pó da terra, com água. Então, o corpo carnal, o filho do homem, o homem é igual à terra. Vem da terra, é pó da terra mais água. A água seria a fonte de todas as coisas materiais, o princípio de todas as coisas materiais. No livro da criação, ela já parece feita. Não tem um dia que Deus faz a água. A água já existia. Né? Aí tem um dia que ele faz a luz, faça-se a luz se fez. E depois ele faz o sol. E outro dia faz o sol, as estrelas luminares. Mostrando que primeiro ele cria a inteligência, depois ele cria os astros. Ele já começa separando o princípio inteligente com a luz artificial, porque são em dias diferentes da criação. A água nem é citada, ela já existia, ela já era a matéria que ele trabalhava. Então aqui no nosso caso, ele pega a matéria que já existia, a água, pega o pó da terra e forma o corpo do homem. Por isso que tem a mesma raiz terra, damá, para fazer o homem, tirou a parte final, juntou com a água, formou Adão. Né? Vai apanhar bastante aqui na frente. Né? E eu tenho que ficar assim agora. Depois ainda vai ter que ter luz acesa. Eu estava fazendo ensaio aí de gravação, quero gravar aí para turma no YouTube, e aí tem que ter iluminação, o som. Disse, não, você não pode, eu queria o microfone aqui, fica aqui na minha frente, né? Parece que eu fico lutando aqui de boca com ele. Aí o técnico falou, aí ninguém vai ouvir nada e tal. Vamos ver o que dá essa conversa. Bom, aí Deus faz a alma vivente, o sopro de vida, né? Deus sopra, e aí a mesma palavra, espírito e sopro, para o hebraico é o mesmo termo. Para nós são dois termos bem diferentes. Espírito e sopro, ar e movimento. As letrinhas são diferentes. No hebraico é o mesmo termo com dois sentidos. Né? É que nem o caso da pata e do pato. Vamos rir, tem pessoas que não. Essa agora é bem melhor do que a pena. Né? A pena tem vários sentidos, mas não é engraçado. Né? É o caso da palavra pata. O pato perde a pata. Ele fica perneta ou fica viúvo? Que a pata pode ser a mulher, pode ser a pata. Né? Bom,
Porque assim como o relâmpago lampeja de um ponto do céu a outro, assim será o Filho do Homem em seu dia. Mas primeiro lhe deve padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Então ele diz que a sua vida ia passar como um relâmpago, rápido. Porque a vida de qualquer um de nós é um relâmpago, né? O que são essas poucas dezenas de anos em relação à eternidade que nós existimos? Desde o princípio inteligente até hoje, quantos bilhões de anos passaram? E daqui nunca mais teremos fim, né? Então o que é uma vida de algumas décadas? 100 anos. O que é um século de vida? É como se fosse um relâmpago dentro do nosso contexto. E ele usa um termo de acordo com a consciência da época, que eles pensavam na época que o céu estava apoiado no horizonte em dois pontos, em dois extremos, de um a outro. Que o céu estava suspenso, apoiado de um a outro. Ele usa o mesmo termo para mostrar, dentro do jeito que os judeus pensavam, né, o contexto da sua mensagem. E aí fica muito interessante, porque ele diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Então comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e todos pereceram. Não vamos entrar em detalhes da figura da passagem de Noé na Bíblia, mesmo porque nós só temos até 8h30, né? Mas todo mundo já mais ou menos sabe, né? Aquela arca que o cinema faz assim bonitinho, com os bicos e tal, mas se você ler na Bíblia era mais uma balsa, né? Era retangular, mas tudo bem, vamos deixar esse detalhe, vamos passando. E que vai um casal, né? Um casal dos animais, e que o motivo daquilo é porque estava se fazendo mal. É uma correção do mal. Né? E aí então vai haver uma separação do bem com o mal. E o interessante é observar que na letra do Gênesis está escrito assim: destruir toda a carne que é um sopro de vida. O sopro é a mesma palavra de espírito, da alma vivente, a mesma palavra, né? Ele ia destruir toda, mas vocês vejam que ele mandou pegar um animal, um casal de cada animal para ir para a arca. Logo, isso quer dizer que essa figura diz que os animais têm um princípio inteligente. Perceberam? Porque ele quis preservar os animais, ele ia separar, não ia destruir todos, ia destruir os que estavam fazendo mal. Ia separar uma parte. E ele manda vir os animais, né? Uma parte dos animais. E aí ele continua: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Então, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, caiu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Ló também é a mesma essência do motivo da retirada de Sodoma e Gomorra. Era o erro, a perdição, a desobediência aos princípios do Criador. Então, ele recebe a instrução para se afastar, se retirar de lá, porque vai haver, né, uma consequência, ação e reação, causa e efeito. Vai haver uma separação. E a mulher de Ló não podia olhar para trás, porque senão ela virou uma estátua de sal. E aí o ensino é que você não pode olhar para trás, você não pode ficar preso ao passado. Eles iam deixar a casa, os servos, os confortos. E esse ponto que toca em Noé e que toca em Ló, não é simplesmente uma figura que foi colocada lá assim de qualquer jeito, em que é para ser olhada com uma crítica científica. Mas como é que pode fazer um bichinho desse, daquele, aquele não come aquele come o outro? Como é que isso pode ser possível naquele lugar, o bicho que está na América, ir para lá, né? Olhar com esse tipo de coração. Porque na realidade, existe um ensino da espiritualidade superior que inspirou os homens que escreveram e que nós vamos compreendendo a figura, a essência, à medida que a nossa inteligência for evoluindo e os espíritos vão nos revelando, vão levantando esses véus e vão nos colocando em condições de compreender a moral da história. E isso se aplica à nossa vida.
né? Nós temos, na nossa vida, nós temos a condição de Noé e temos a condição de Ló. Noé era uma minoria, era a família dele só, né? Então, a evolução da Terra é assim, do mesmo modo. Você não vai ser separado assim, todo mundo vai estar fazendo bem. Ai, que maravilha, acordou, abriu a janela, que lindo dia de sol para pegar praia. Naquele dia está todo mundo fazendo bem. A maioria continua fazendo mal, indiferente, materialista, né? Com todas as circunstâncias da sua rebeldia à lei da evolução, nem aí para as coisas, comprando, vendendo, comendo, casando, dando-se em casamento, fazendo aquilo que é a vida lá. E você tem que sozinho entender que chegou o teu chamado para se afastar daquele grupo, para fazer o bem, para se dedicar na tua evolução, né? Então vem por inspiração aquele convite para você sair daquela situação, porque os que ficarem vão o quê? Sofrer no dilúvio, vão sofrer no enxofre, vão ser arrasados. São os sofrimentos da vida, que não precisa explicar, porque nós vivemos inúmeros exemplos, né? Por que será que nós muitas vezes estamos sofrendo tanto? Será que nós entramos na arca ou ficamos de fora? Será que nós olhamos para trás? Ficamos apegados aos nossos confortos? Porque tem que largar tudo e ir para o desconhecido, como era a família de Ló. Tinha que deixar as coisas que estavam habituadas, os lugares que frequentavam, onde ficava todo dia. Então você tinha um jeito de pensar que não esclarecia, e de repente surgiu a luz. Aí você, nossa, e começa aí, mas você olha para trás e vê a família lá, que não quer se esclarecer, que não quer deixar os vícios, que não quer vir para a virtude, e fala que você está alucinado, está louco, né? E dá aquela saudade, você fica naquela circunstância, e Jesus disse que ele vinha trazer a divisão, sem agressividade. Você teria que fazer escolha. Então Jesus coloca com os fariseus, porque isso ele está mostrando para os fariseus, eles estavam esperando Deus para ser observado dentro do templo que eles adoravam, que era a vaidade deles. E Jesus diz, não, você vai ter que construir dentro de você, com suas virtudes, com a conquista do conhecimento. É dentro de vós que você vai chegar a Deus. O reino de Deus está dentro de vós. Ora, isso rompe completamente. Quem ia aceitar essa realidade? Quem entrar nessa arca de Noé? Deixar toda aquela beleza do templo, que daqui a pouco ia ser... Aliás, ele ainda não estava completamente pronto. E quando ficou, logo depois foi tudo arrasado. Já era suntuoso, não é? Mais um pouco, ficou tudo pronto. E aí, poucos anos depois, foi tudo arrasado, né? Quem quer deixar onde vivia, do jeito que pensava, acomodado como estava, fazendo o que gostava, sem se preocupar com nada, e se mudar para uma área desconhecida? Né? Porque chegou a luz que ele fez o convite. Então, é dentro dessa circunstância, o Espírito Emmanuel também nos traz um comentário, nunca desfalecer, está no livro Fonte Viva, capítulo 61, em que nós vamos lutar com as nossas dificuldades, né? Nós vamos ter aquela luz, aquela beleza, que nem a arca de Noé, Ló que tem que ir para outro lugar, e a gente tem aquele ânimo, aquele estímulo, vê aquela luz. Só que na nossa realidade, nós vamos se ver caindo. Então, para nunca desistir, não se aborrecer com os melindres, com as dificuldades, porque o nosso próprio passado, que está no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, roda tendências muito fortes. Então é impossível a gente ser santo já. Então, sem se acomodar com o erro, nós estamos num desafio para não entrar no complexo de culpa, com a nossa dificuldade evolutiva, né? Só não vale desanimar. É o que o Espírito, o meu guia, fala para mim, não vale desanimar, né? Porque a gente vê esse livro e tanta coisa que eu nem vou dizer hoje aqui, que é mais para segunda-feira, né? Agora nós já temos que entrar na parte mediúnica, e fica assim, nossa, que coisa maravilhosa. E às vezes eles me levam durante o sono do corpo,
Eu falo, não, mas o que é isso? E aí eu quero, aí depois eu me vejo numa cólera, com a raiva, com a inveja, com a mágoa. Mas como é que pode? Não merece isso de lá naquele lado. Então não pode ser assim. A gente não vai se entregar ao erro a propósito, mas também nós temos que aprender a conviver com os nossos limites, com as nossas fraquezas, né? Então existe aí um equilíbrio, um bom senso, para nunca desfalecer, perseverar. Bom, família espiritual de Jesus. Vamos então estudar mediunidade. Hoje nós vamos ver a Revista Espírita, em francês, né? Revista Espírita, não sei falar. Jornal de Estudos Psicológicos, feito por Allan Kardec com esse nome de guerra. Isso na verdade era um jornal mensal, está assim grosso, porque são 12 meses. Mas quando Allan Kardec fez, ele fez mês a mês, janeiro. Nós vamos estudar hoje 11 observações do mês de janeiro. 11 observações do mês de janeiro, mas tem fevereiro, todos os meses aqui, né? E Allan Kardec, ele nunca viu um espírito, não ouviu, não psicografou, ele não tinha mediunidade ostensiva. Ele só tinha a mediunidade que todos nós temos, a mediunidade oculta, a influência oculta do pensamento. Bem diferente do que Chico Xavier, que tinha uma mediunidade ostensiva, enorme, gritando. Vocês vejam que circunstância interessante, né? A questão toda é qualidade, não é a forma. Porque tem muitas pessoas que têm a mediunidade ostensiva e tudo que fazem é medíocre. E Allan Kardec não tinha mediunidade ostensiva e foi ele que codificou o Espiritismo. A doutrina dos Espíritos, todo o conhecimento começa lá, 1857, arrumado de uma forma racional, né, por um homem que nunca viu um espírito. Então não precisa ver espíritos para entender o mundo dos espíritos? Não, precisa saber pensar. É outra conversa. Precisa ter um grau de compreensão espiritual amadurecido. Porque ele já nasceu vindo de uma evolução muito grande que ele conquistou por mérito próprio. Então ele estava preparado, né? Ele não foi assim, ele é escolhido, convidado por uma missão. É dentro desse contexto. Essa coleção, a Revista Espírita, que nós vamos ver eventualmente aqui, nós vamos ver mais o livro Nos Domínios da Mediunidade e o livro dos Médiuns. Eventualmente, a Revista Espírita. Ela foi um laboratório de Allan Kardec. Foi com esse jornal, ele tinha 4.000 assinantes espalhados pelo mundo. Então cobria assim, país católico, protestante, islâmico, predominância judeu, com escravidão, sem escravidão, rico, pobre, todos os espíritos de sistema no jeito de pensar. E ele recebia por carta, porque não tinha o Facebook na época, 1857. Então ele foi um pesquisador de pessoas que se comunicavam com os espíritos. O que é a codificação? É juntar todas essas milhares de correspondências e entender as leis do mundo espiritual. O que é espírito ignorante, o que é espírito sábio. Explicar como nós observamos as plantas, fazemos experiências e tiramos as leis da botânica. Então o espiritismo é científico, é observação de fatos, mas não do mesmo modo que a química. Porque na química você pega os materiais, leva lá, põe na balança, e o material fica lá. Sabe? Ele não diz, ele não quer, ele tem perninha e sai correndo. Você põe a água na panela para ferver, ela ferve, não tem jeito, ela diz, não. Agora, se você tirar as plantas da mata, já é uma conversa diferente, porque você muda a iluminação, muda a umidade. Se você tirar os animais, por lá no laboratório, ela se reproduz. Sério? Eles não se reproduzem. Conclusão maluca. Você tirou ele do habitat dele, né? Depois pôs lá e você quer que ele faça o que você quer. Com os espíritos é muito mais complicado, porque além de ter vontade própria, né, eles têm todas as circunstâncias que tem a parte inferior, a sensação das plantas, o movimento dos elementos inorgânicos, o instinto dos animais,
Eles são seres com vontade própria, eles fazem o que querem, quando convém, como podem, não tem um cenário. Então, é observação de fatos, mas dentro da circunstância que tem que ser observado, né? E são fatos porque são produções mediúnicas. A pessoa via e descrevia, escrevia para Kardec. E ele guardava, analisava, via. O outro ouvia, escrevia, mandava para... E mais os médios que ele pesquisava na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele fazia as suas reuniões, e também nas suas viagens próximas a Paris. Então vamos lá rapidinho nos 11 pontos. Primeiro ponto selecionado. Ele faz isso com o objetivo de esclarecer o público. Porque o público ficava entre dois lados, a credulidade e a incredulidade. Ou acreditava demais, acreditava em tudo, era enganado, as coisas mais absurdas e malucas que se falava da vida espiritual e a pessoa acreditava, a credulidade excessiva. Ou o outro lado, a incredulidade, não acreditava em nada. Um não acredita em nada, porque vê tudo do jeito científico da ciência acadêmica, né, materialista, e o outro acredita em tudo. Né? Então ele resolve fazer isso, esse objetivo, primeiro que ele vem colocando, de fazer a revista Espíritos, Jornal de Estudos Psicológicos, que acima de tudo a utilidade era esclarecer o público. Porque aí as pessoas iam compreender o mundo espiritual, iam saber o que podia acreditar, o que não podia, o que tinha que desconfiar, o que não tinha, iam se situar. Mesmo porque daqui a pouco todas elas vão estar lá. Aliás, quem leu esse jornal, todas já foram para lá, sabe? Até agora. Alguns já voltaram, né? E nós daqui a pouco já vamos para lá também. E isso serve para a gente ir. Ou não faz diferença? Se a gente tivesse que ir para o Japão e ficasse estudando aqui como é a moeda, como é a economia, e já fosse até com um amigo lá, não era muito melhor ele ia buscar do aeroporto. Agora não nem dá bola para chegar lá de qualquer jeito, né? Então, nós estamos nos preparando para essa viagem que daqui a pouco nós vamos fazer com certeza, né? Bom, primeira observação era isso. Segunda, é que ele ia discutir, mas não disputar. Porque imagina só, ele fazer essas publicações e dentro desse contexto de observação de fatos, o que ia acontecer no mundo, né, entre a religião e a ciência? Porque ia confirmar e negar dos dois lados muitas coisas. Ia chegar para a religião e pensar, isso está errado, isso está certo, está certo. Da mesma maneira que a ciência, está errado, está certo, está certo. Porque tanto a religião como a ciência na época ficavam apenas com o estudo do que podiam estudar, que era ler e interpretar a letra da Bíblia, que ele também fazia, que nós também fazemos. E a ciência, ver os objetos, as plantas, os animais, só. Acontece que ele estava com um dado novo, ele estava vendo o mundo dos espíritos. Como eles se organizam, como eles vivem, como sofrem, como são felizes, como interagem conosco, vindo e indo, né? Então, tinha uma circunstância de observação diferente do que a religião e a ciência da época. Então, ele dizia assim, discutir sim, né, as ideias para descobrir as leis da natureza, mas disputar, não. O objetivo não é brigar com ninguém, incomodar ninguém, tirar as pessoas dos lugares, das suas festas, das suas ciências, dos seus laboratórios, não é nada disso. É simplesmente aprender o que está na lei da natureza e, com esse conhecimento, ser mais feliz. E se sentindo grato com isso, divulgar para aquele que quiser ou puder compreender. Porque ele dizia logo de cara que o Espiritismo era para aqueles que tinham condições de compreendê-lo. Do mesmo modo que os nossos conhecimentos da nossa vida não é assim aberto, né? Porque tem coisas que criança não pode saber, não consegue. Tem coisas que analfabeto não consegue saber. Tem pessoas que são excluídas do mundo digital, eles não entendem nada, né? Então, nessa condição também é um conjunto de informações da realidade do mundo espiritual e seria então acessível só a certas pessoas
já tinham um desenvolvimento espiritual em condições de compreendê-lo, dentro desse contexto. O terceiro é que ele diz: o despertar da antiguidade não é nada novo. O que testemunhamos hoje, portanto, não é descoberta moderna, é o despertar da antiguidade, desembaraçada do envoltório místico que engendrou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e pelo progresso das coisas positivas. Os fatos espíritas, a comunicação com os homens, com os espíritos, estão em todos os livros sagrados, em todos os tempos, porque pertence à natureza. Então, desde Moisés, que ele recebe a escrita direta na pedra, que é um fenômeno que nós estudamos no livro dos Médiuns, ele conversa com os espíritos na sarça ardente, os espíritos provocam os fenômenos das pragas, e vem aí pelos profetas, são centenas e centenas de casos de visões de espíritos, de ouvir espíritos, falar com os espíritos, que nós fazemos semanalmente. Para nós isso daqui, né? Então ele diz, não começa agora. Agora começa, com a publicação disso, o entendimento racional. Deixa de ser o sobrenatural de favor do Criador. Acontece um fato, é milagre, é sobrenatural, é favor de Deus. Isso aqui não existe. É um fenômeno dentro das leis da natureza, com maior ou menor raridade, explicáveis, né? E que ocorrem aqui e acolá. O quarto ponto: para certos céticos, a Bíblia não tem autoridade suficiente. Por outro lado, para os crentes, são fatos sobrenaturais, suscitados por um favor especial da divindade. Era a eterna briga que tinha entre a religião e a ciência na época de Kardec. Porque a religião não tinha prova. Era fé em dogma, fé cega. E a ciência não tinha ideal. Ela mostrava umas provas de laboratório sem ideal nenhum, como se não existisse amor do Criador, como se não existisse lógica, como se a natureza está aí, as leis são essas, mas não existe sentimento nenhum que dirige nada, né? Então era uma religião sem provas e uma ciência sem ideal. Com a codificação, né, era o casamento, o centro da coisa. É científico porque trabalha nas provas, na observação dos fatos, mas tem consequência moral. Então essa observação desses fatos nos mostra que o único jeito de ser feliz é fazendo bem, que o resultado do bem é material no perispírito, na matéria, no corpo espiritual da criatura, nos cenários que eles moram, nas dimensões vibratórias que eles ocupam, materiais do universo. Que o mundo espiritual é material. Essa que é interessante, né? E que na época dele, eles não conheciam a matéria radiante. Não é que não existia, porque desde que a Terra é terra, há 4 bilhões e 500 milhões de anos existe a matéria radiante. Aliás, há 20, 30, 40, 60 bilhões que eles mostram as estrelas no espaço, é tudo matéria radiante. Não se conhece outra matéria que não seja radiante. Qual é a matéria que não é radiante? O sólido. Vai lá no átomo, é o próton com o elétron girando em torno do átomo. É tudo movimento. Só nos dá a sensação que o sólido é coisa parada, que o líquido tem um certo movimento, que o gasoso tem mais. Na verdade, o sólido tem o seu movimento, é muito. Nós não temos vista. Na vista humana não percebemos, né? Então, quando Allan Kardec fala dessa matéria que ele usa o termo de fluido, ele não tinha um termo para isso, ele usa esse termo, né? Ele vem falando que a matéria existia de forma que eles não compreendiam, que formava o corpo dos espíritos, formavam seus instrumentos, seus objetos, como é que isso era feito, para eles era uma alucinação, uma fantasia, uma coisa assim, né? Da mesma maneira que se voltássemos à época do Cristo e falássemos do telefone celular, do smart, que agora estou ativando, o pessoal fala, você está louco, um aparelho na mão que mostra imagem, passa dados, movimento da conta bancária, entra uma coisa agora. Quê? Um aparelho que você levanta, o voo vai para o outro lado do planeta, que eles nem sabiam o que era. Percebam? Tudo material.
Só que a matéria, ela se encontra em circunstâncias que a nossa academia de hoje ainda está longe de conhecer. Apesar de todo o progresso, não conhecemos nem 1%. Né? Isso a gente vê, porque a gente sai do corpo espiritual, com lucidez, vê e volta correndo para o corpo, porque já vê tanta coisa diferente, vê tanta coisa que a pessoa vai falar, o que eu estou fazendo aqui nos anos da perdida? Mas está lá, existe, está lá, né? São cenários, são realidades. Bom, aí vamos para a quinta. A quinta, o objetivo dos espíritos superiores é ensinar o bem através do Evangelho de Cristo. Veja que interessante. Em suas instruções, os espíritos superiores têm sempre por objetivo despertar nos homens o amor ao bem através dos preceitos evangélicos. Por isso mesmo, eles nos trazem o pensamento que deve presidir a redação desta coletânea. Então, o objetivo dos espíritos, cumprindo a promessa de Jesus, que iria enviar o Consolador, como já estudamos várias vezes, para lembrar o que foi esquecido, corrigir as interpretações humanas e acrescentar o que os homens não podiam compreender naquele tempo. Então eles dizem assim, que o objetivo é fazer os homens ter amor do bem, né? Através do ensino do Evangelho de Jesus. O sexto, ele solicita material para estudo, porque nós estamos no mês de janeiro de 1858. Ele vai ficar 12 anos, mês a mês, recolhendo material do mundo inteiro, publicando, provocando assunto, recebendo, provocando. Eram milhares de cartas por semana. Passagem Santana, Paris. Eu fui ver o lugar. Não sei nem como cabia tanta carta lá. A verdade é que não ocupava 3 lugares. Que é fantástico, né? A circunstância que foi feita a codificação. Ele provoca, aliás, ele põe tudo. Se você vê, se você ouve, se você sabe, você conhece uma lenda, se você ele relaciona aqui pedindo, ó, contamos com um concurso benevolente de todos quantos se interessem por essas questões. Veja como ele tem uma postura de humildade. Por mais abundantes sejam as nossas observações pessoais e as fontes onde as recolhemos, não dissimulamos as dificuldades da tarefa. Que era uma verdade, ele tinha médiuns que produziam coisas assim que eram fantásticas. No entanto, não era suficiente. Ele queria que o mundo todo participasse, né? Mandando, ele coloca todos os assuntos aqui, que eu não vou ler não, porque no fundo é assim, tudo, qualquer coisinha, sonhos, pesadelos, sabe? Escreva para ele que ele está lá. No sétimo, ele nos diz diferentes naturezas de manifestações. Quando é material, quando é inteligente, quando é frívola, quando é grosseira, quando é séria, quando é instrutiva. Os nossos estudos vão se ocupar com as manifestações inteligentes, instrutivas, sérias, né? Esse que é o nosso objetivo. Porque nós não vamos querer descobrir as leis do mundo espiritual. Isso é um trabalho dele, que está fazendo a revelação. É um trabalho que fizeram com Chico Xavier. E Deus não vai passar isso para nós. Nós não vamos descobrir nada de novo. E nenhum médium dessa época. E talvez por muitos séculos. Porque isso é um espírito escolhido a dedo de escola lá para vir fazer a revelação. Né? É aqueles profetas dignos das maiores cadernos da Bíblia. Porém, o nosso dever, a parte que nos cabe, é aprender a revelação que está feita. Mas não aprender só para conquistar um conhecimento que fica parado. É para fazer o bem. Então nós vamos receber dos bons espíritos e auxiliar os que estão sofrendo. Porque é o que nós podemos fazer, né? E tem gente, tem espírito que sofre muito mais do que nós. Porque contrariaram a lei de Deus. Não precisa explicar como, que vocês sabem. E estão sofrendo muito. Então eles encontram nesse contato conosco esclarecimento, consolo, esperança, né? E mesmo assim, nós somos pequeninos auxiliares da enfermagem. Porque é realmente os espíritos que trabalham conosco que fazem 99% do serviço. E mesmo fazendo só 1%, às vezes a gente atrapalha. Né? Então é dentro desse contexto. E agora nós vamos para o oitavo.
Essa é muito interessante. Resposta dos espíritos a algumas perguntas. Como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isto parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Essa era a pergunta mais frequente que chegava para ele. Porque naquela época eles não conheciam a matéria radiana, que vai ser descoberta por William Crookes algumas décadas depois. Né? Se hoje a gente convive com ela, então tem uma circunstância um pouco mais fácil, né? Naquela época era muito difícil. Então Allan Kardec responde assim: segundo vós, o espírito nada é, e isto é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa, daí porque pode agir por si mesmo. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem um laço que une o espírito à matéria. Ele está falando desse laço, que ele chama laço, é o perispírito, o corpo espiritual. Então o espírito tem um foco, que é um ser pensante, que tem sentimento, que tem raciocínio. E aí ele tem um corpo espiritual. Ele usou esse termo, perispírito, quer dizer, peri é de envolver, envoltório da inteligência. Na nossa fase evolutiva, o perispírito, essa parte material que envolve a inteligência, tem a forma humana como nós conhecemos. Em níveis menores evolutivos tem outras formas. Em níveis mais evolutivos tem outras formas. Sendo que o mais pode fazer o menos, mas o menos não pode fazer o mais. Né? Então o espírito pode chegar à perfeição, ser espírito puro e se utilizar de uma forma humana. Como houve um único caso na Terra, a encarnação de Jesus. Ele usou uma forma humana. Ele tem um perispírito que chegou à perfeição. E é pelo seu perispírito que ele fazia todos os trabalhos materiais, que ele curava, que ele comandava todos os efeitos materiais, né? Vem da condição do seu perispírito, não de magia, nem de favores. E todos os espíritos naquele nível também fazem mal. E ele só fez uma parte do que poderia. Por isso ele dizia assim: vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. Porque ele estava fazendo uma parte do que podia. E todos seriam um dia espírito puro. Está longe ainda. Né? É como se um médico dissesse para uma criança: mas você também vai fazer isso. Um piloto dissesse para nós: mas você também pode pilotar um Boeing um dia. Né? Porque não é magia. Foi conquista de um treino, de um desenvolvimento. Então, ele nos fala muitas vezes na macro escala evolutiva. Então, como é que funciona essa circunstância? Existe assim: o pensamento, o centro inteligente, ele é ativo. E a matéria é passiva. A matéria que é passiva, ela só entra em movimento se tem uma parte ativa que coloca ela em movimento. Matéria não tem vontade própria. Nenhum átomo tem vontade própria. O átomo mais simples que conhecemos na tabela atômica, de acordo com a nossa academia, é o átomo de hidrogênio, que tem um próton, um elétron, um núcleo, tem massa. Conhecemos, olhamos, não sabe amar, não odeia, não tem mágoa, não tem inveja, não tem ciúmes. Não, é uma matéria, ele está sempre se movimentando. Então a matéria, para entrar em movimento, tem que ter um pensamento. Então toda a matéria do universo está em movimento, porque quem movimenta ela é o pensamento do Criador, Deus. Toda a matéria. Aí Deus permite que os seres inteligentes, e nós estamos numa faixa, também movimentem a matéria, que ele comanda. Ele pode permitir ou não. Nós não podemos criar por nossa conta, mas ele permite que a gente atue na matéria, que ele tem controle total, pensamento total. Sem ter um pensamento, ela não faz movimento. Então, o nosso corpo espiritual tem a parte ativa, que é o foco de inteligência, que pensa, que sente, a parte passiva, que é o nosso corpo espiritual, a matéria, o perispírito. E é aí que está a questão do nosso contato com os espíritos. Porque o homem é um espírito encarnado, até com o meu corpo espiritual, que eu entro em contato com o corpo espiritual do espírito. São duas matérias na mesma frequência. Tanto que eu tenho que fazer a concentração e tal, e ele tem que rebaixar para a gente combinar, que nem na linha telefônica nós fazemos aqui para ter o sinal. Né? Fecha o olho e continua vendo. Porque não é com o olho.
Agora, se ele quiser fazer um rebaixamento vibratório mais, a ponto de ficar visível para os nossos olhos carnais, é possível. Mas dá muito mais trabalho para ele, né? Então, se ele tem alguém que sabe se comunicar com ele, rápido, veloz, que sabe, ele não vai pegar, fazer, né, que mesmo porque a pessoa vai se assustar, sair correndo e dizer que houve um milagre lá. Bom, diferenças materiais. Nona, eu tenho que chegar na 11. Tá? Evocações particulares. A primeira evocação que ele coloca na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, tem esse título: Mamãe, eu estou aqui. Porque uma senhora perdeu a sua filha única de 14 anos. E ela ficou desesperada. E aí, uma amiga dela falou: olha, mas eu sou médium, eu converso com espíritos, com almas, mas eu não tenho experiência, mas de vez em quando eu ouço. E sua filha não morreu, ela existe de alguma forma. E ela falou: então chama ela, fala para ela, mas eu não confio em mim, eu não sei. Aí o que elas fizeram? Foram na casa de Allan Kardec. Nesse momento aqui, Rua dos Mártires, número 8, também fui lá. Bateram na porta dele lá, que era nos fundos, né? Ele foi lá, falou: olha, nós queríamos evocar o espírito da filha dela que morreu e tal. Ela que perdeu a filha, e eu sei lidar com os espíritos. E você sabe conversar com eles, tá aí o livro dos espíritos. Então, ele ficou com as três, e eles evocaram, o espírito falou de uma maneira que a mãe teve certeza absoluta que era o espírito da filha dela. Logo de cara, ela citou o apelido que ela tinha quando era pequenininha, que essa amiga não conhecia, Lili. A menina chamava Júlia, mas na primeira infância era conhecida por Lili. E aí ela vem dando tantos detalhes, inclusive faz uma assinatura com a letra parecida, o que nem sempre ocorre. O espírito pode só dar uma mensagem, o médium ouve e faz com a letra dele. Ou o espírito pode tentar, né, como quem pegasse na mão de alguém e reproduzir a forma que ele tinha na letra. O outro trabalho é muito mais trabalhoso fazer isso. E houve coisas maravilhosas que eu vou passar para frente, nessa comunicação de consolo, né? Mamãe, eu estou aqui, a primeira evocação particular maravilhosa, para ir para a 10ª. Reconhecimento da existência dos espíritos e das suas manifestações. Porque na época havia um domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E ela admite antes do que ele a realidade dos fenômenos. Ele publica no número 1 da Revista Espírita, que saiu em janeiro de 1858, número 1, ele publica o que? A Civilità Católica, está todinho aqui o Jornal Católico, ele publica lá para os franceses, que saiu no mundo, quer dizer, saiu com a Igreja Católica vendo o que ele fez, né? Não houve contestação. No mês de março de 1857, 9 meses antes, 18 de abril de 1857, nesse dia a Igreja Católica mostrou um laudo, fazendo o que ele fez, pesquisando os fenômenos das pessoas que entravam em comunicação com os espíritos nos salões, nas casas. A Igreja pesquisou vários e fez aí o laudo dela, e ela cumpriu do seguinte modo: entre os fenômenos em questão, deixando de lado os que podem razoavelmente ser atribuídos à impostura, alucinações e aos exageros, grande número ainda existe, cuja realidade não pode ser posta em dúvida, sem que se violem todas as leis de uma crítica sabida. Então, a Civilità Católica reconheceu no mês de março, antes de ser publicado o Livro dos Espíritos, porque o fenômeno ocorria em todo o mundo, era uma moda da época, as pessoas se reunirem nos salões e tentar se comunicar com os espíritos. Item 2. Todas as teorias naturais que expusemos e discutimos acima são impotentes para dar uma explicação satisfatória de todos esses fatos. Os fatos existem, mas nós não sabemos explicar. É o que publicou a Igreja Católica. Deixa um grande número, e estes são os mais difíceis, totalmente inexplicados e inexplicáveis. No máximo, eles conseguiam explicar uma pequena parte. A grande parte era completamente inexplicável. Item 3. Os fenômenos dessa última ordem, por implicarem a ação de alguma causa inteligente estranha ao homem,
só podem ser explicados pela intervenção dos espíritos. Né? Só que, quando Allan Kardec publica logo em seguida, né, o livro dos Espíritos, e começa a explicar tudo, e começa a desnudar o mundo espiritual, ele passa a ser tremendamente combatido, expulso da igreja. Por quê? Porque aí a realidade mostra coisas que não agradam a todos. A reencarnação, para nós, é assim, a gente não estuda aqui isso, né? Porque é o nosso feijão com arroz. A gente aqui não alfabetiza A, B, para aprender a escrever. A gente já passa de quem sabe letra. Reencarnação é contínuo do nosso, né? Mas não era de que, aliás, ainda não é conhecida, né? Está meio assim, né? Comunicação com os espíritos é outra coisa, então, para nós, né? A gente está estudando aqui para continuar nossos estudos de mediunidade. E o 11º e último item, não é que a revista, o número 1 foi só isso. São 11 itens que eu escolhi para os nossos estudos de hoje. História de Joana d'Arc. Foi editada pelo próprio espírito de Joana d'Arc, a médium Hermance Dufour. A médium Hermance Dufour era uma menina de 14 anos. E o pessoal sempre dizia para Kardec, mas será que os espíritos têm condição de fazer algo de fôlego? O que era algo de fôlego? É porque o livro dos espíritos era a pergunta e tinha algumas linhas de resposta. E às vezes os espíritos davam meia página, às vezes uma página. Era muito raro um espírito fazer 2 páginas. Era assim muito difícil, né? Quando eles tentaram se comunicar com objetos, era uma letrinha, um sim ou não. Na psicografia eram respostas assim. Aí esta foi a primeira obra que foi um livro. E esse livro foi tão impressionante, porque ele falava de documentos, trazia datas e detalhes que estavam em posse da igreja, que o público não sabia. Só eles. Ele falava assim como quem diz, bom, então, mostra se não está aí assim. Né? Mostra se não está aí assim, vocês que estão com o processo. Está aí assim, ó, a menina pôs um livro. Se não está aí assim, traz o documento, a gente vê. Deixou o pessoal todo, né? Além de ter feito um livro. Só que para nós, isso daqui virou uma coisa assim, né? Achar se os espíritos podem fazer um trabalho do fôlego? Com a mediunidade de Chico Xavier, essa pergunta nem cabe. Mais de 400 livros, de todos os tipos que podem existir na ciência, de romance, de coisa científica, evolução em 2 mundos, o espírito fazendo com Chico Xavier numa cidade e Waldo Vieira na outra, a centenas de quilômetros diferentes, livro científico, sexo e destino, né? Aquelas coisas maravilhosas. Então, os espíritos podem fazer. Paulo e Estevão, que vem explicar tudo como ocorreu da vida de Paulo, de Saulo, como é que era a relação com sua noiva, como é que foi dentro do Sinédrio, como é que foi Gamaliel, os mínimos detalhes, explicando o que nós temos na Bíblia e muitas vezes corrigindo certos detalhes, né? Que é discutido pelas traduções, pelas interpretações. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do próprio Jesus, louvado seja Deus.